então escolhe um parâmetro, a Trindade escolhe um parâmetro. Esse parâmetro, ele começa com uma perspectiva. Uma pessoa que representa um povo, Abraão que representa os judeus, a minha promessa se desvendando nesse povo, para que o filho, meu filho, Jesus, venha nascer na descendência daquele povo, para que todas as nações da terra fossem abençoadas nele, amém? Aí eu pergunto a vocês, Jesus nasceu nos Estados Unidos, no Brasil, na China, na Coreia ou em Israel? Aonde? Israel. Quando houve a questão da Torre de Babel, eu gosto muito da Torre de Babel, porque a Torre de Babel, até na perspectiva missionária, ela tem um contraponto com Pentecostes. E eu vou tentar me explicar. Vocês já ouviram falar nisso? A Torre de Babel, ela representa o quê? A tentativa dos homens se unirem ao redor dos seus ideais próprios, não é isso? E trazerem a glória para eles. O que é Pentecostes? Pentecostes, ele traz os homens que passam a se entender todos através da comunicação de línguas estranhas que aconteceu naquele dia, não é isso? E eles conseguem, veja bem, o milagre ali não foi falar em línguas. O milagre ali foi que cada povo de várias nações da terra conseguiu entender a mensagem na sua própria língua. Amém, irmãos? Amém. Tudo bem. Talvez você esse cara está rodeando demais. Não precisa rodear. Eu estou construindo os alicerces para depois o pau vir de cima para baixo. Jesus assume o modelo encarnacional e ele escolhe uma cultura da terra. No momento que Deus dispersa os povos na terra, dando línguas diferentes, esses povos vão habitar a terra, não é isso? Foi isso que aconteceu depois da Babilônia? Da Torre de Babel? O povo sai, então surgem novas línguas. Com as línguas surgem o quê? Novas expressões, expressões culturais, expressões de culinária, expressões de habitação, expressões de música, de musicalidade, de rítmica, de poesia, de artes. Não é isso? Não é esse o mosaico que nós vemos no mundo hoje? Aí eu pergunto uma coisa a vocês. Jesus, quando assumiu o modelo encarnacional, ele assumiu que modelo de cultura? Que cultura? Judaica. Tudo bem. E aí a gente começa com outro conceito para a gente chegar onde eu estou chegando. Se há algo nas Escrituras muito claro, é que Deus nunca estabeleceu a ideia de um imperialismo cultural, de nenhum povo sobre outro. Quem quis fazer isso foram os fariseus, estão lembrados? Quem quis fazer isso foram aqueles convertidos do judaísmo, que queriam que os outros povos, de outras culturas, de outras nações, de outras maneiras de pensar, de outras maneiras de comer, de outras maneiras de vestir, de outras maneiras de habitar, de outras maneiras de construir casa, eles queriam que eles fossem judeus. Em outras palavras, vocês têm que ser judeus, porque afinal de contas nós não somos o povo escolhido. E aí nós temos o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, presidido por Tiago, irmão de Jesus, e a discussão polarizada entre Pedro, aquele que tinha uma consciência cultural muito mais judaica, e Paulo, aquele que tinha uma consciência cultural muito mais o quê? Holística. Gente, a escolha de Paulo de Tarso para que o evangelho de fato transformasse comunidades precisaria passar pelo concílio de Jerusalém, para que a igreja entendesse uma coisa: de fato, não vamos molestar os nossos irmãos, porque nós mesmos, enquanto judeus, não conseguimos carregar sobre os nossos ombros a carga que nos foi imposta. Não foi essa a temática do concílio de Jerusalém? Não é isso, gente? Vocês estão comigo? Se eu estiver errado, só levantar a mão, que a gente entra no debate agora. Mas, o que eu quero já construir esse pavimento, a igreja já no começo, ela precisaria entender que a cultura judaica, o jeito de ser judaico, foi apenas uma circunstância histórico-cultural no qual o Logos encarnou-se. Pela providência de Deus, pela presciência de Deus, pela soberania de Deus, foi o povo judeu. Amém? Mas o tempo passou. E aí, gente, vem aquela pergunta. Pelo amor de Deus,
Nós estamos no século 21. A igreja do Brasil tem crescido numericamente de maneira assombrosa. Há 25 anos ou há 20 anos, já se havia culto de oração nesse país, para que fosse dada ao povo de Deus os canais de telecomunicações, para que fosse dado ao povo de Deus o espaço na política, para que fosse dado ao povo de Deus o domínio de algumas áreas da economia. E isso aconteceu. Na legislatura passada nunca se teve tantos deputados e senadores evangélicos como tivemos. Hoje, em termos quantitativos, eu não falo de audiência, os evangélicos têm um domínio talvez sobre a comunicação de massa hoje. Se eu tiro a Globo de banda, nós temos televisão, nós temos universidades, nós temos seminários, nós temos, domínio político. E o pior, estamos fazendo vergonha em todas essas áreas. Aí sabe o que vai acontecer? Os muçulmanos vão vir, copiando o modelo encarnacional de Jesus, porque eles copiam, eles sabem se infiltrar. Cada muçulmano se vê como um missionário de fato e de verdade. Ele se julga responsável pelo progresso do Islã. Ele se julga responsável por ganhar aquelas pessoas para Maomé. E ele tem uma consciência que foi colocada na cabeça dele de cima para baixo, sem nenhuma base histórica, e que ele vai ter uma recompensa de Allah. Tá certo? E aí eu fico pensando, em 1974, salvo engano, quando houve a primeira reunião de líderes no mundo, conhecido encontro que gerou o Pacto de Lausanne, que foi mediado, presidido pelo John Stott, em Lausanne, na Suíça. Estava acontecendo no mundo uma coisa muito esquisita. O liberalismo teológico estava tomando conta, o Conselho Mundial das Igrejas estava se tornando ecumênico em suas abordagens e principalmente na sua avaliação teológica. Lausanne foi então uma esperança. Lausanne era o quê? Era pegar os grandes pensadores cristãos do mundo que acreditam na palavra e dizer assim, mas peraí, gente, não é só por termos o conteúdo da verdade, não é só por conhecermos a Bíblia, não é só por sabermos que somos salvos e que Jesus salva, que nós vamos mudar o mundo. É preciso algo mais. E aí, gente, é baseado em Lausanne que eu vou falar agora, entrando na segunda parte da minha palavra. Como mudar comunidades com o poder do Evangelho. Primeira coisa, você quer saber? Isso vai para todos nós. E esse ambiente é propício demais para o que eu vou dizer. Primeiro, sabe quando é que a igreja vai mudar comunidades através do Evangelho? Quando pensarmos mais a respeito do que os outros são e menos a respeito do que nós pensamos que somos. Quando pensarmos mais a respeito do que os outros são e deixarmos de pensar sobre aquilo que achamos que somos. Eu estou numa casa teológica, eu estou numa casa de pessoas que, se não todas, mas uma grande maioria, deseja liderar uma igreja, ou uma missão, ou enfim, uma obra, ou algum trabalho dentro do corpo de Cristo, não importa. Mas uma coisa eu digo a vocês. A igreja de Jesus, ela só vai ganhar o mundo quando ela fizer o que Jesus fez. Observe que ele, Jesus, olha a temática, olha a dinâmica do texto. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ou seja, naquele momento no cenáculo, Jesus tinha uma convicção. O poder do Pai sobre todas as coisas nos céus e na terra foi colocado debaixo dos meus pés. Amém, irmão? Amém. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou para debaixo dos meus próprios pés e vou lavar os pés dos apóstolos. Para eles entenderem que este poder espiritual, temporal, sobre todas as coisas, está se submetendo a um esvaziamento de maneira que eu possa servir estes que na visão humana estariam para me servir. Para adquirir este DVD,
Acesse www.gospelnews.tv, a TV que leva a verdadeira palavra de Deus até você.